Fala, moçada bruta que me acompanha no YouTube, tudo beleza? Galera, vamos dar sequência aqui à nossa disciplina, Anatomia Humana, com o professor Ederson Witz. Lembrando que essa é a segunda aula aí do sistema respiratório. Se você não assistiu a primeira ainda, dá uma verificada nessa aula, já está disponível. E hoje, pessoal, nós vamos continuar falando sobre o sistema respiratório. E o tema de hoje é a divisão. Nós vamos falar um pouquinho sobre a divisão do sistema respiratório, beleza? Então, pessoal, o sistema respiratório, nós falamos das funções e agora nós vamos comentar como que ele é dividido. Lembrando que você pode encontrar tanto o termo divisão, quanto você pode encontrar também o conceito de classificação, tá? Então, divisão ou classificação são bem semelhantes, tá bom? Então, como que o sistema respiratório pode ser dividido? Pessoal, o sistema respiratório ele pode ser dividido tanto pela estrutura quanto pela função, tá? Tanto pela estrutura quanto pela função. Então, eu posso considerar, por exemplo, relacionado à estrutura, que é menos comum, mas a gente pode encontrar também. Relacionado à estrutura, nós encontramos aí o sistema respiratório superior e o sistema respiratório inferior. Superior e inferior. Esse superior, ele vai ter relacionado tanto o nariz quanto a faringe, né? E também, pessoal, ele vai estar, nós chamamos aí de vias nasais superior ou vias respiratórias superiores. Ou seja, nariz e a faringe, pessoal, nós falamos que é superior. Da laringe para baixo, nós falamos que é inferior. Então, quando fala assim, a infecção ela é mais comum acometer as vias nasais ou o sistema respiratório superior. Então, nós estamos falando ali de região de boca, né, e região de, no caso, nariz, e região de faringe, tá? A infecção é mais comum nas vias nasais inferiores. Então, nós estamos falando aqui de laringe para baixo, tá? Então, a laringe, a traqueia, os brônquios. Então, essa é relacionado à estrutura. E eu posso também, pessoal, classificar ou dividir relacionado à função. Então, a função que aquele órgão faz. É um órgão de trocas gasosas? Não é um órgão de trocas gasosas. Então, nós temos essa distinção aí, tá? A mais comum que nós encontramos relacionada à divisão é a que eu vou bater em cima nesse momento, tá? Que é relacionado à divisão parte de condução ou via de condução e a parte de respiração ou via de respiração. Detalhes, pessoal, que na anatomia nós temos muita repetição de termos. Então aqui eu posso usar parte de condução, via de condução, porção de condução, tá? E eu posso também, né, dividir na via, na porção ou na parte de respiração. Então vamos entender um pouquinho sobre esses conceitos, tá? Então a porção ou parte ou via de condução é aquela parte responsável por transportar, por conduzir o ar. Então nós respiramos aí, o ar entra pelo nariz ou pela boca, né? Normalmente pelo nariz, e esse ar ele vai ser transportado por um tubo. E esse tubo, ele vai conduzir esse ar até os órgãos que têm a capacidade de usar esse oxigênio que nós estamos inspirando. Então, a porção ou parte ou via condutora é aquela que conduz, é o tubo que transporta. Só que nesse tubo, dependendo aonde que ele está, ele tem um nome. Então, a porção de condução, ela começa no nariz, depois ela passa pela faringe, depois ela passa pela laringe, depois ela passa pela traqueia, depois pelos bronquíolos, pelos brônquios, depois pelos bronquíolos e finaliza nos bronquíolos terminais.
E aqui, pessoal, é importante salientar que dependendo da referência bibliográfica, vai subtrair ou acrescer algum termo associado à disciplina, tá? Então, essa é uma das referências que eu estou passando para vocês. Então, nariz, né, e boca ali, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e bronquíolos terminais são estruturas que são classificadas ou divididas, né, como a parte de condução. Essa parte de condução são os órgãos transportadores, tá? Transportadores, os tubos condutores. Por isso que fala aí parte de condução. Condutor de ar, ok? Lembrando, pessoal, também que existem profissionais que, por exemplo, o profissional que estuda a, a região de orelha, nariz e garganta, ele é chamado de otorrinolaringologista. Otos, ouvido, rino, nariz, laringo, né, vem de laringe, e logista vem de logos, significa doutrina, ciência, estudo. Então, o médico profissional que trata tanto da orelha, nariz e garganta ali, que constitui a faringe, nós, né, esse ramo de especialidade é o otorrinolaringologista, beleza? Então, nós temos a via de condução que eu já expliquei. A via de respiração, tá? A via de respiração são, ou porção de respiração, ou parte respiratória, é aquela via na qual tem a capacidade de usar esse ar que foi introduzido através da inspiração. Tá? Lembrando, pessoal, só fazer uma ressalva aqui, que a parte condutora, ela tanto traz o ar atmosférico para os alvéolos, quanto ela leva o ar dos alvéolos para o meio externo. Tanto o inspirar e o expirar passa por essas vias, né, de condução que eu citei uma por uma. A parte respiratória são aquelas estruturas que têm a capacidade de usar esse ar que foi inspirado. Então, nós temos aí os órgãos que realizam o processo que nós chamamos de hematose. O que é hematose? Hematose são as trocas gasosas, ou seja, pega o oxigênio, né, do ar atmosférico, transporta esse ar para o sangue. Esse processo de trocar, de pegar o oxigênio e levar para o sangue, e pegar o gás carbônico do sangue e jogar para o alvéolo, é chamado de hematose. Nesse caso, hematose pulmonar. Por que pulmonar? Porque é aqui nos pulmões que vão ocorrer esse processo de trocas. Quando esse oxigênio ou o gás carbônico está sendo transportado e lá entre o sangue e as células acontece o mesmo processo de trocas, do sangue sai o oxigênio e vai para a célula, para o tecido. O gás carbônico sai do tecido e vai para o sangue. Isso também é hematose, porém é chamado de hematose tecidual. Por quê? Porque é uma troca que acontece entre o sangue e os tecidos. Nesse caso que nós estamos falando aqui, esse foco da nossa aula é hematose respiratória, porque está acontecendo nos pulmões, ou hematose pulmonar. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Quais as estruturas que compõem a porção, as vias ou a parte respiratória? Nós temos aí os ductos alveolares, os sacos alveolares e os alvéolos propriamente dito, ok? Os alvéolos propriamente dito. Como eu disse para vocês, o profissional que estuda, que trata essa área superior aqui, ó, se vocês olhar aqui, ó, a laringe, a traqueia, os brônquios, né? O profissional que estuda essa parte superior, lembra da parte superior que a gente viu lá? Nariz, né? A faringe e a laringe, esse profissional é o otorrinolaringologista. O profissional que trata, estuda a parte de traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e tudo mais aqui, a pleura, é um cara chamado pneumologista, ou seja, é o profissional que atua, né, nas doenças aí relacionadas aos pulmões, ok? Pneumologista aqui e otorrinolaringologista daqui para cima, ok?
repetindo, então quais as estruturas que fazem parte dessa porção, dessa parte respiratória? Ductos alveolares, sacos alveolares e os alvéolos propriamente dito. Pessoal, se vocês observarem, normalmente em um indivíduo saudável, a coloração dos pulmões vai ser essa cor rosada. No caso aqui, o indivíduo tem algumas manchas aqui, né? Então, essa coloração, ela muda conforme o tempo, tanto de vida, né, o acúmulo de algumas substâncias, né, naturais que o nosso corpo produz, como por exemplo lipofluxina, mas também com partículas que nós respiramos aí. E o indivíduo que faz o uso aí do tabaco, pessoal, fumante, ele acaba tendo uma formulações de muitas partículas. Então, a coloração dos pulmões desse indivíduo acaba ficando mais escura, tá? Então, fica com esses pigmentos aí acumulados nos pulmões. Uma pessoa que não fuma, normalmente ela vai ter uma coloração mais clara, mais rosada, ok? Que mais que eu queria comentar com vocês? Se vocês observarem aqui, né, aqui nós vamos ter as estruturas que fazem parte das vias ou porções condutoras. Então aqui, número 1, nariz é o primeiro ponto de entrada, embora, como eu disse, pode entrar também, nós conseguimos respirar pela boca, não é o mais usual, mas a gente acaba respirando, né, pela boca. Depois, o ar, lembra que é um tubo que dependendo de onde ele está passando, ele tem um nome. Então, nariz e boca. Depois aqui o 3, relacionados à faringe, tá? A faringe é toda essa porção aqui, ó, faringe. Aí aqui, o 4 é a laringe. Aqui, o 5, pessoal, até aqui, ó, até nessa porção aqui, ó, é chamado de traqueia. Aqui, depois dessa cartilagem chamada carina, a traqueia vai se ramificar, bifurcar. Então, aqui nós vamos ter, dos dois lados, aqui e aqui, nós temos os brônquios, ok? Aí os brônquios vão se ramificar, dividir em várias porções que nós vamos trabalhar nesse tópico, né? Não nessa aula, mas dentro na sequência aí. E aí, pessoal, a ponta desses brônquios segmentares, que é as menores porções, né, vai formar o bronquíolo e na ponta desse bronquíolo vai começar a formar, pessoal, estruturas que nós chamamos aí de ductos. Esses ductos é as pontinhas dos brônquios. E esses ductos, a gente vai ver nessa imagem aqui, ó. Esses ductos vão se formar, né, os ductos alveolares, tá? Esses ductos alveolares também são chamados, pessoal, de bronquíolos terminais, tá? Então, os bronquíolos terminais, né, são os ductos alveolares. Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho o brônquio. Esses brônquios, lembra que ele vai ramificando e cada vez ficando mais fino. O ar está vindo, ó. E aí esses brônquios vão formar esses bronquíolos respiratórios. Então, esses bronquíolos respiratórios, por que ele faz parte da via de respiração? Porque aqui existem essas unidades funcionais dos pulmões, chamadas de alvéolos. Eu falei na primeira aula que o alvéolo pulmonar, ele é a unidade funcional, ou seja, é a estrutura responsável por fazer aquela função principal. O que é função que o alvéolo faz? Olhem nessa imagem aqui, pessoal, ó. O ar está entrando, está trazendo, ó, o oxigênio. O que o oxigênio está fazendo? Ele está sendo transportado do alvéolo, que é esse saquinho aqui, do alvéolo para o sangue. Aqui é um capilar sanguíneo, tá? Que está passando ao redor do alvéolo. Se vocês olharem nessa imagem aqui, vocês vão ver que o sangue está vindo, ó. Está vindo aqui, ó, no azul, e ele está se ligando aqui em volta dos alvéolos, e agora o sangue oxigenado forma a oxihemoglobina, que eu expliquei na aula anterior. Essa oxihemoglobina que tem a cor vermelha, vai vir agora o oxigênio sendo transportado pelas hemoglobinas dos eritrócitos por esse vaso sanguíneo e ele vai para todo o corpo. Então o sangue chega desoxigenado, com pouco oxigênio e mais gás carbônico. Ao passar para os alvéolos,
o alvéolo que está aqui, ele tem essa propriedade de fazer as trocas. Então vai ser trocado esse gás, né? Ou seja, pega o oxigênio e manda para o sangue, e pega o gás carbônico do sangue e manda para o alvéolo. Aí nós vamos exalar, jogar para fora o gás carbônico, e o oxigênio nós vamos absorver, né, para o sangue. Nesse processo de trocas aqui é chamado de hematose pulmonar. Beleza? Então, por que que o alvéolo ele faz parte de uma via de respiração ou respiratória? Porque ele consegue fazer trocas gasosas, hematose, tá? Professor, mas é só o alvéolo que consegue fazer? É o alvéolo. Só que aonde que está o alvéolo? Ele vai estar tanto nesse ducto alveolar aqui, que, né, é um tubo, né, que é cheio de alvéolo, que nós chamamos de brônquios respiratórios, tanto nesse conjunto de alvéolos, que nós chamamos de sacos alveolares, quanto nessas unidades isoladas aqui, ó, que nós chamamos de alvéolos propriamente dito, ou seja, uma unidade do alvéolo. Então, para finalizar o que eu estou dizendo aqui relacionado a esse slide, as vias ou porção ou parte de respiração ou respiratória são aquelas que têm a capacidade de promover as trocas gasosas. Por que que acontece? Porque aqui tem alvéolos. E quais estruturas que compõem? Os ductos alveolares, que são os bronquíolos terminais, os sacos alveolares, que são esses conjuntos de alvéolos, e os alvéolos sozinhos, né, que nós falamos aí propriamente dito. Tá? Basicamente são as estruturas que formam aí. Beleza? Muito obrigado por me ouvir. Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, fui!